Capítulo 1. Imagine que você e eu estejamos sentados em um cômodo sossegado que dá para um jardim, conversando e bebericando nosso chá verde, enquanto falamos de algo passado há muito tempo e eu lhe diga: aquela tarde, quando encontrei fulano de tal, foi a melhor tarde de minha vida e também a pior. Eu esperaria que você baixasse sua xícara e dissesse: afinal, foi o quê? A melhor ou a pior? Porque é impossível que tenha sido as duas coisas. Habitualmente eu teria rido de mim mesma, concordando com você. Mas a verdade é que a tarde em que conheci o senhor Tanaka Ishiro foi de fato a melhor e a pior de minha vida. Ele me pareceu tão fascinante que até o cheiro de peixe em suas mãos foi uma espécie de perfume para mim. Se não o tivesse conhecido, tenho certeza de que não teria me tornado uma geisha. Não nasci nem fui criada para ser uma geisha de Kyoto. Eu nem ao menos nasci em Kyoto. Sou filha de um pescador de uma aldeiazinha chamada Ioro-Ido, no mar do Japão. Em toda a minha vida não falei sobre Ioro-Ido a mais do que umas poucas pessoas, nem sobre a casa onde eu cresci, ou sobre minha mãe e meu pai, ou sobre minha irmã mais velha, e com certeza não falei sobre como me tornei uma geisha ou como foi ser uma. A maior parte das pessoas teria preferido seguir com suas fantasias de que minha avó e minha mãe foram geishas e de que comecei a treinar minha dança tão logo fui desmamada e assim por diante. Na verdade, um dia, há muitos anos, estava servindo uma taça de saquê para um homem que casualmente mencionou ter estado em Yoroido na semana anterior. Bem, senti-me como deve se sentir um pássaro que atravessa o oceano e encontra uma criatura que conheceu seu ninho. Fiquei tão chocada que não consegui deixar de dizer: Yoroidô, ora, foi lá que eu cresci. Pobre homem. Seu rosto passou pela mais notável série de transformações. Esforçou-se ao máximo por sorrir, mas não se saiu muito bem porque não conseguia tirar do rosto a expressão de choque. Yoroidô, disse, você não pode estar falando sério. Há muito tempo desenvolvi um sorriso muito treinado que chamo meu sorriso no, porque se parece com uma máscara no de sorriso congelado. A vantagem é que os homens podem interpretá-lo como quiserem, e você pode imaginar quantas vezes recorri a ele. Decidi que seria melhor usá-lo naquele momento e funcionou. O homem expirou forte e baixou a taça de saquê que eu lhe servira. Depois deu uma grande risada, que tenho certeza foi causada mais por alívio do que por qualquer outra coisa. Que ideia! Disse com outra grande risada. Você crescendo num lixo como Yoroido é como preparar chá num balde. Rindo mais, disse ainda: é por isso que você é tão divertida, Sayuri-san. Às vezes, quase me faz acreditar que suas pequenas anedotas são verdade. Não gosto muito de pensar em mim mesma como chá preparado num balde, mas acho que de certa forma deve ser verdade. Afinal, eu cresci em Ioroido e ninguém diria que se trata de um lugar charmoso. Quase ninguém o visita. As pessoas que moram lá nunca têm oportunidade de sair, provavelmente. Você está imaginando como é que eu saí de lá. E é aí que começa a minha história. Em Ioroido, nossa pequena aldeia de pescadores, eu morava no que chamava de casa bêbada. Ficava perto de um penhasco onde o vento soprava o tempo todo do oceano. Em criança, eu achava que o oceano tinha um resfriado terrível, porque estava sempre chiando
e em certos acessos soltava um espirro enorme, o que significa uma lufada de vento com respingos tremendos. Decidi que nossa casa minúscula devia ter se ofendido com o oceano espirrando na sua cara, de tempos em tempos, e que se inclinará para trás para equivar-se disso. Provavelmente teria desmoronado se meu pai não tivesse cortado madeira de um barco de pesca naufragado para escorar os beirais, o que fazia a casa parecer um velho embriagado que se amparava numa bengala. Dentro desta casa bêbada levei uma espécie de vida entortada, porque desde os meus primeiros anos fui muito parecida com minha mãe e quase nada com meu pai ou com minha irmã mais velha. Minha mãe dizia que era porque éramos feitas do mesmo jeito, ela e eu, e na verdade tínhamos os mesmos olhos peculiares de um tipo que quase nunca se vê no Japão. Em vez de serem castanho escuros como os de todo mundo, os olhos de minha mãe eram de um cinza translúcido e os meus são exatamente assim. Quando era muito pequena, eu disse à minha mãe que achava que alguém tinha feito um furo em seus olhos e a tinta escorrera, o que ela achou muito engraçado. As adivinhas diziam que seus olhos eram tão pálidos porque havia água demais em sua personalidade, tanta que os outros 4 elementos quase nem estavam presentes, e diziam que era por isso que os seus traços combinavam tão mal. Muitas vezes os moradores da aldeia diziam que ela deveria ter saído muito bonita, porque seus pais eram bonitos. Bem, o pêssego tem um gosto delicioso e o cogumelo também, mas não se podem juntar os dois. Era essa a terrível peça que a natureza lhe pregara. Tinha a boca amuada da mãe, mas o queixo anguloso do pai, o que dava a impressão de uma pintura delicada com moldura pesada demais. E seus adoráveis olhos cinzentos eram rodeados de cílios espessos, que devem ter sido belos no pai, mas nela apenas lhe conferiam um ar espantado. Minha mãe sempre dizia que se casara com meu pai porque havia água demais em sua própria personalidade e madeira demais na dele. Quem conhecia meu pai logo entendia o que ela estava dizendo. A água corre rápido de um lugar a outro e sempre encontra uma fenda onde se derramar. Madeira, por outro lado, prende-se rapidamente à terra. No caso de meu pai, isso era bom, pois ele era pescador e um homem com madeira na personalidade vive bem no mar. Na verdade, no mar meu pai ficava mais à vontade do que em qualquer outro lugar e nunca se afastava muito dele. Tinha cheiro de mar, mesmo depois de ter tomado banho. Quando não estava pescando, ele se sentava junto da mesinha em nossa sala escura, na frente da casa, e remendava uma rede de pesca. E se a rede fosse uma pessoa adormecida, ele nem a acordaria. Tão devagar trabalhava. Mesmo quando assumia um ar concentrado, a gente podia correr para fora e esvaziar a banheira, no tempo que ele levava para rearranjar seus traços. Seu rosto tinha sulcos fundos, e em cada sulco ele ia enfiar uma preocupação ou outra, de modo que já era mais uma árvore com ninhos de pássaros em todos os galhos do que um rosto em si. Ele precisava lutar constantemente para administrar isso, e sempre parecia exausto pelo esforço. Quando eu tinha 6 ou 7 anos, aprendi a respeito de meu pai algo que não sabia ainda. Um dia eu lhe perguntei: papai, por que o senhor é tão velho? Ele arqueou as sobrancelhas, que formaram pequenas sombrinhas sobre seus olhos, expirou longamente, balançou a cabeça e disse: não sei. Quando me virei para minha mãe, ela me lançou aquele olhar que significava que outra hora responderia a minha pergunta. No dia seguinte, sem dizer nada, me levou para a aldeia colina abaixo e pegou uma trilha que levava a um cemitério no bosque. Conduziu-me a 3 sepulturas num canto, com 3 lápides finas como postes,
e bem mais altas do que eu. Havia letras pretas e severas escritas neles, de alto a baixo. Mas eu não frequentara a escola de nossa aldeiazinha o suficiente para compreender onde uma terminava e a outra começava. Minha mãe apontou para eles e disse: Natsu, esposa de Sakamoto Minoru. Sakamoto Minoru era o nome de meu pai. Morreu aos 24 anos, no 19º ano de Meiji. Depois apontou a outra lápide. Jinichiro, filho de Sakamoto Minoru, morreu aos 6 anos, no 19º ano de Meiji. E depois apontou para a lápide seguinte, idêntica, exceto pelo nome, Masao, e a idade que era de 3 anos. Levei algum tempo para compreender que meu pai fora casado antes, havia muito tempo, e que toda a sua família tinha morrido. Voltei àquelas sepulturas pouco depois, e parada ali, descobri que a tristeza era uma coisa muito pesada. Meu corpo pesava o dobro que no momento anterior, como se aquelas tumbas me puxassem para baixo, para junto delas. Com tanta água e tanta madeira, meus pais deveriam formar um bom equilíbrio e gerar crianças com um arranjo adequado de elementos. Estou certa de que foi uma surpresa para ambos acabarem com uma filha de cada elemento, pois eu era mais do que apenas parecida com minha mãe, até herdar a seus olhos incomuns, e minha irmã Satsu assemelhava-se tanto a meu pai quanto possível. Satsu tinha 6 anos a mais que eu, e naturalmente, sendo mais velha, podia fazer coisas que eu não podia, mas Satsu tinha a notável qualidade de fazer tudo de um jeito que parecia acidental. Por exemplo, se lhe pedíssemos que servisse uma tigela de sopa pegando-a em uma panela no fogão, ela fazia a tarefa, mas de um modo que era como se tivesse conseguido despejar sopa na tigela por mera sorte. Uma vez até se cortou com um peixe, e não falo da faca que usava para limpá-lo. Vinha da aldeia, colina acima, trazendo um peixe enrolado em papel, quando ele escorregou e caiu contra sua perna, de tal modo que a cortou com uma de suas barbatanas. Nossos pais podiam ter tido outros filhos além de Satsu e eu, sobretudo porque meu pai queria muito um menino para pescar com ele. Mas quando eu tinha 7 anos, minha mãe ficou muito doente, provavelmente de câncer nos ossos, embora na época eu não tivesse ideia do que havia de errado com ela. Sua única fuga da dor era dormir, o que começou a fazer do jeito que os gatos fazem, quer dizer, mais ou menos o tempo todo. Com o correr dos meses, ela passou a dormir a maior parte do tempo e logo começou a gemer sempre que estava acordada. Eu sabia que alguma coisa nela mudava rápido, mas por causa da água em abundância em sua personalidade, isso não me pareceu preocupante. Às vezes ela emagrecia muito em questão de meses, mas com a mesma rapidez voltava a se fortalecer. Porém, quando eu tinha 9 anos, os ossos em seu rosto começaram a se destacar e ela nunca mais ganhou peso. Não compreendi que a água se esvaía dela por causa da enfermidade. Assim como as algas do mar são naturalmente encharcadas, mas ficam quebradiças quando secam, minha mãe vinha perdendo cada vez mais de sua essência. Então, certa tarde, eu estava sentada no chão desigual de nossa escura sala da frente, cantando para um grilo que encontrara de manhã, quando uma voz chamou à porta. Ei, abram! É o Dr. Miura! O Dr. Miura vinha uma vez por semana à nossa aldeia de pescadores e fazia questão de subir a colina e ver minha mãe desde que sua doença começara. Naquele dia meu pai ficara em casa, porque se armava uma terrível tempestade. Estava no seu lugar habitual, com suas 2 grandes mãos parecendo aranhas enroladas numa rede de pesca. Mas deixou o trabalho um instante para me olhar e erguer um dos dedos. Isso significava que eu devia abrir a porta. O Dr. Miura era um homem muito importante. Ou nós da aldeia pensávamos assim. Estudara em Tóquio e sabia mais caracteres chineses do que qualquer um de nós.
Era orgulhoso demais para notar uma criatura como eu. Quando abri a porta para ele, tirou os sapatos e passou direto por mim entrando na casa. Então, Sakamoto-san, disse a meu pai, eu queria ter sua vida. Pescando no mar o dia todo, que glória! E depois, em dias ruins, você descansa. Estou vendo que sua mulher ainda dorme, prosseguiu. Que pena, pensei que poderia examiná-la. Ah, disse meu pai. Sabe, na semana que vem não vou estar aqui. Talvez você possa acordá-la. Meu pai levou algum tempo soltando as mãos da rede, mas por fim se levantou. Shio-chan, chamou-me. Traga chá para o doutor. Naquele tempo meu nome era Shio. Só anos mais tarde eu seria conhecida pelo nome de Geisha Sayuri. Meu pai e o médico entraram no outro cômodo onde minha mãe dormia. Tentei escutar na porta, mas só consegui ouvir minha mãe gemendo e nada do que dizia. Distraí-me, preparando o chá, e logo o doutor surgiu, esfregando as mãos e parecendo muito sério. Ele e meu pai se sentaram juntos à mesa. Chegou a hora de lhe dizer uma coisa, Sakamoto-san, começou o Dr. Miura. Você precisa falar com uma das mulheres da aldeia. Quem sabe a senhora Suji? Peça-lhe para fazer um belo traje novo para sua mulher. Não tenho dinheiro, doutor, disse meu pai. Todos nós ficamos mais pobres ultimamente. Entendo o que você está dizendo, mas você deve isso à sua mulher. Ela não pode morrer naquela roupa esfarrapada que está usando. Então, ela vai morrer logo? Talvez mais algumas semanas. Sofre dores horríveis. A morte vai ser um alívio para ela. Depois disso, não pude mais ouvir suas vozes, pois em meus ouvidos havia um rumor, como o bater de asas de um pássaro em pânico. Talvez fosse meu coração, não sei. Mas se você alguma vez viu um pássaro preso dentro de um templo, procurando um jeito de fugir, era assim que minha mente reagia. Nunca me ocorrera que minha mãe não continuasse, apenas doente. Não quero dizer que nunca pensasse no que aconteceria se ela morresse. Pensava nisso do mesmo modo que pensava no que poderia acontecer se nossa casa fosse engolida por um terremoto. Dificilmente poderia haver vida depois de um acontecimento desses. Sempre achei que eu ia morrer primeiro, meu pai estava dizendo. Você é velho, Sakamoto-san, mas tem boa saúde. Pode ter mais 4, 5 anos. Vou lhe deixar mais algumas daquelas pílulas para sua mulher. Pode lhe dar 2 de uma vez se for preciso. Falaram mais um pouco sobre as pílulas. Depois o Dr. Miura foi embora. Meu pai continuou sentado um longo tempo em silêncio, de costas para mim. Não usava camisa, apenas a sua pele frouxa. Quanto mais olhava para ele, mais sua figura parecia uma curiosa coleção de formas e texturas. Sua espinha era uma trilha de nós. Sua cabeça, com manchas descoloridas, poderia ser uma fruta machucada. Seus braços eram paus enrolados em couro velho, balançando de 2 moças. E se minha mãe morresse, como eu poderia continuar morando com ele? Não queria me separar dele, mas ele estando ali ou não, a casa ficaria igualmente vazia depois que minha mãe se fosse. Por fim, meu pai disse meu nome num sussurro. Fui ajoelhar-me a seu lado. É muito importante, falou ele. Seu rosto estava ainda mais pesado do que o habitual. Olhos rolando nas órbitas, quase como se tivesse perdido o controle sobre eles. Pensei que estava lutando para me dizer que minha mãe morreria logo, mas tudo o que disse foi: vá até a aldeia, traga um pouco de incenso para o altar. Nosso minúsculo altar budista pousava sobre um caixote velho ao lado da entrada da cozinha. E era a única coisa de valor em nossa casa bêbada. Na frente de uma tosca escultura de Amida, o Buda do paraíso ocidental, havia minúsculas tabuinhas mortuárias pretas,
com os nomes budistas de nossos ancestrais mortos. Mas, pai, é só isso? Ele fez com a mão um gesto indicando-me que saísse. A trilha de nossa casa bêbada seguia a beira dos penhascos junto ao mar, antes de dobrar para o interior em direção da aldeia. Caminhar por ali num dia daqueles era difícil, mas me lembro de ter me sentido grata, porque o vento feroz afastava minha mente das preocupações. O mar estava violento, com ondas como pedras, com beiradas tão agudas que poderiam cortar. Parecia que o mundo todo sentia o mesmo que eu. A vida não era nada além de uma tempestade a varrer constantemente o que estivera ali um momento antes, tornando tudo estéril e irreconhecível. Eu nunca pensara assim antes. Para escapar disso, corri trilha abaixo, até a aldeia aparecer diante de mim. Yoroidô era uma aldeia muito pequena, bem na entrada de uma enseada. Era comum a água ficar salpicada de pescadores, mas hoje eu só podia ver uns poucos botes retornando e, parecendo-me como sempre baratas d'água, saltitar na superfície. A tempestade ficava séria. Eu podia ouvir seu bramido e as nuvens lá no alto eram pretas como carvão. Os pescadores na enseada começaram a ficar borrados e a desaparecer na cortina de chuva. Depois sumiram por completo. Pude ver a tempestade escalando a encosta em minha direção. As primeiras gotas me golpearam como ovos de codorna, e em alguns segundos eu estava molhada, como se tivesse caído no mar. Yoroidô tinha só uma rua, que levava direto para a porta da frente da Companhia Japonesa de Frutos do Mar. Dos lados da companhia se alinhavam algumas casas, cujos cômodos da frente eram usados como lojas. Corri pela rua até a casa Okada, onde funcionava um armazém, mas nisso algo me aconteceu. Um desses fatos triviais, com consequências enormes, como dar um passo em falso e cair diante de um trem. A rua lamacenta ficara escorregadia da chuva e meus pés perderam o apoio. Caí para a frente sobre um lado do rosto. Acho que desmaiei porque só me lembro de uma espécie de embotamento e de sentir na minha boca algo que queria cuspir fora. Ouvi vozes e percebi que estava sendo virada de costas. Depois fui levantada e carregada. Sabia que estavam me levando para dentro da Companhia Japonesa de Frutos do Mar, porque sentia o odor de peixe enroscando-se em mim. Ouvi um som de algo sendo arrastado quando removeram uma porção de peixes de uma das mesas de madeira para o chão e me deitaram naquela superfície escorregadia. Eu sabia que estava molhada de chuva, sangrando também, e que estava descalça e suja, metida em roupas de camponesa. O que não sabia era que aquele era o momento que mudaria tudo, pois foi nesse estado que ergui os olhos para o rosto do senhor Tanaka Ishiro. Eu já vira o senhor Tanaka várias vezes antes, em nossa aldeia. Ele vivia numa cidade muito maior ali perto, mas vinha todos os dias, pois sua família era dona da Companhia Japonesa de Frutos do Mar. Não usava roupas de camponês como os pescadores, mas um kimono masculino, com calças de kimono que o faziam parecer a meus olhos uma daquelas ilustrações de samurais. Sua pele era macia e retesada como num tambor. Suas maçãs do rosto eram colinas lustrosas, com uma pele crocante, de peixe grelhado. Sempre o achara fascinante. Quando eu estava na rua brincando, com um saquinho de feijões, com as outras crianças, e o senhor Tanaka por acaso saía da Companhia Japonesa de Frutos do Mar, sempre interrompi o que estivesse fazendo para olhar para ele. Estava ali deitada naquela mesa viscosa, enquanto o senhor Tanaka examinava meu lábio, puxando-o para baixo entre seus dedos,
e movendo minha cabeça para um lado e para o outro. De repente, ele deparou com meus olhos cinzentos, fixos no seu rosto com tamanha fascinação que eu não podia nem fingir que não o estivera admirando. Ele pareceu me achar uma menina desavergonhada. Nem desviou os olhos, como se o que eu pensasse ou para onde olhasse não fizesse a mínima diferença. Ficamos nos encarando um longo momento, tão longo que me deu um arrepio até mesmo ali, no ar abafado da Companhia Japonesa de Frutos do Mar. Eu conheço você, disse ele. É a filhinha do velho Sakamoto. Mesmo sendo criança, eu podia dizer que o Sr. Tanaka via um mundo ao seu redor como realmente era. Nunca tinha aquele olhar aturdido de meu pai. Para mim, ele parecia capaz de ver a resina sangrando dos troncos dos pinheiros e o círculo de claridade no céu, onde o sol estava coberto de nuvens. Vivia num mundo invisível, mesmo que nem sempre lhe agradasse estar nele. Eu sabia que ele percebia as árvores e a lama, e as crianças na rua, mas não tinha motivos de achar que me notara. Talvez por isso, quando ele falou comigo, meus olhos se encheram de lágrimas. O Sr. Tanaka me pôs sentada. Achei que me mandaria embora, mas em vez disso ele disse: Não engula esse sangue, menininha, a não ser que queira ter uma pedra no estômago. Se eu fosse você, cuspia isso no chão. Sangue de menina, Sr. Tanaka, disse um dos homens, logo aqui, onde botamos o peixe. Sabe, pescadores são terrivelmente supersticiosos. Acima de tudo, não querem mulheres metidas no que diz respeito à pesca. Um homem de nossa aldeia, o Sr. Yamamura, encontrou a filha brincando no bote certa manhã. Bateu nela com um pau, depois lavou o bote com saquê e lixívia tão fortes que a madeira perdeu a cor em alguns pontos. Mas nem isso bastou. O Sr. Yamamura mandou chamar o sacerdote shintoísta para abençoar o barco. Tudo isso porque a filha brincara no local onde se pegam peixes. E ali estava o Sr. Tanaka, sugerindo que eu cuspisse sangue no chão do aposento onde se limpavam peixes. Se está com medo de que o cuspe dela possa estragar as tripas de peixe, disse o Sr. Tanaka, leve-as para casa. Eu tenho bastante aqui. Não são as tripas de peixe, senhor. Eu acho que o sangue dela vai ser a coisa mais limpa que já caiu neste chão, desde que você ou eu nascemos. Vamos? Disse o Sr. Tanaka, agora falando para mim, cuspa fora. Lá estava eu, sentada naquela mesa viscosa sem saber o que fazer. Achei que seria horrível desobedecer ao Sr. Tanaka, mas não sei se teria tido coragem de cuspir se um dos homens não houvesse se inclinado para o lado pressionando um dedo na narina e assoando o nariz no chão. Depois de ver isso, não consegui mais manter nada na boca e cuspi o sangue, como o Sr. Tanaka tinha me dito para fazer. Todos os homens se afastaram enojados, menos o assistente do Sr. Tanaka, chamado Suji. O Sr. Tanaka lhe disse que fosse buscar o Dr. Miura. Não sei onde ele está, disse Suji, embora o que quisesse mesmo dizer, eu acho, era que não estava interessado em ajudar. Eu disse ao Sr. Tanaka que o médico estivera em nossa casa minutos antes. Onde fica a sua casa? Perguntou o Sr. Tanaka. É a casinha bêbada, no alto do penhasco. O que significa casa bêbada? É aquela que está torta para um lado, como se tivesse bebido demais. O Sr. Tanaka pareceu não saber o que pensar daquilo. Bom, Suji, vá até a casa bêbada de Sakamoto e procure o Dr. Miura. Não será difícil encontrá-lo, basta ouvir os gritos de seus pacientes quando os apalpa. Imaginei que o Sr. Tanaka voltaria ao seu trabalho depois que Suji se fosse. Em vez disso, ele ficou parado longo tempo junto da mesa me encarando. Senti meu rosto começar a arder. No fim, ele disse algo que achei muito inteligente. Você está com uma berinjela no rosto, filhinha de Sakamoto. Foi até uma gaveta e pegou um espelhinho para me mostrar. Meu lábio estava inchado e roxo, bem como ele dissera.
Mas o que eu realmente quero saber, disse ele, é como você conseguiu estes olhos tão extraordinários e por que não se parece com seu pai. São os olhos de minha mãe, contei. Meu pai tem tantas rugas que nunca soube qual a aparência verdadeira dele. Você também vai ter rugas um dia. Mas algumas das rugas foi ele que fez, falei. A parte de trás de sua cabeça é tão velha quanto a da frente, mas lisa, como um ovo. Isso não é uma coisa respeitosa para dizer sobre o seu pai, disse o senhor Tanaka, mas acho que é verdade. Depois disse algo que me fez corar tanto que meus lábios devem ter ficado pálidos. Então, como um velho enrugado com cabeça de ovo gerou uma menina linda como você? Nos anos que se passaram desde então, fui chamada de linda mais vezes do que posso recordar. Embora geishas sempre sejam chamadas de lindas, mesmo as que não o são. Mas quando o senhor Tanaka o disse para mim, antes de eu ouvir isso como geisha, quase acreditei que era verdade. Depois de o Dr. Miura cuidar de meu lábio e de eu ter comprado o incenso que meu pai me mandara buscar, voltei para casa num estado de tamanha agitação que nem mesmo, se eu fosse um formigueiro, haveria mais atividade dentro de mim. Teria sido mais fácil se minhas emoções me levassem na mesma direção, mas não era tão simples. Eu estava sendo jogada de um lado para o outro, como um pedacinho de papel na ventania. Em algum lugar, além do desconforto em meu lábio e dos meus vários pensamentos relacionados com minha mãe, se aninhava um pensamento agradável que eu tentava focar a toda hora. Era sobre o senhor Tanaka. Parei sobre os penhascos e fiquei olhando o mar, onde mesmo depois da tempestade, as ondas continuavam como pedras afiadas, e o céu adquiria um tom castanho de lama. Certifiquei-me de que ninguém estava olhando. Depois apertei o incenso ao peito e pronunciei o nome do senhor Tanaka no vento, que assobiava, repetidamente, até ficar satisfeita de ouvir música em cada sílaba. Sei que parece uma tolice de minha parte, e era mesmo, mas eu era apenas uma menininha confusa. Depois de terminarmos o nosso jantar e de meu pai descer até a aldeia para assistir a outros pescadores, jogando xadrez japonês, Satsu e eu limpamos a cozinha caladas. Tentei lembrar como o senhor Tanaka me fizera sentir, mas no silêncio frio de casa aquilo me escapara. Em vez disso, senti um medo gélido e persistente ao pensar na doença de minha mãe. Surpreendi-me imaginando quanto tempo demoraria até ela ser enterrada no cemitério da aldeia, junto com a outra família de meu pai. O que seria de mim depois disso? Com minha mãe morta, Satsu ficaria em seu lugar, pensei. Observei minha irmã esfregar a panela de ferro onde cozinhara a nossa sopa. Mesmo estando bem diante dela, apesar de seus olhos estarem fixados naquele objeto, eu sabia que ela não via. Continuou esfregando muito depois que a panela estava limpa. Por fim eu lhe disse: Satsu-san, não estou me sentindo bem. Vá lá fora e esquente o banho, disse-me ela e afastou dos olhos seu cabelo rebelde com uma das mãos molhadas. Não quero um banho, falei. Satsu, a mamãe vai morrer. Esta panela está rachada, olhe. Não está rachada, disse eu. Essa linha sempre esteve aí. Mas então como foi que a água saiu? Você a despejou, eu estava vendo. Por um momento, percebi que Satsu sentia muito intensamente algo que, assim como tantas de suas emoções, se traduzia em seu rosto como um olhar de extrema perplexidade, mas não me disse mais nada. Apenas tirou a panela do fogão e foi até a porta para botá-la no lixo.